O inventário da família, aquele negócio todo, o pai disse assim, mulher, vai chamar o Beltraninho. Aí sabe o que ela falou na minha frente? E do meu pai disse, o Beltraninho morreu. O camarada não tinha nem noção que o filho dele não tinha, e aí eu vi uma coisa que aí ela disse aquele negócio, né, tipo assim, a gente aqui não vive, a gente aqui sobrevive. O pai não tinha noção que o filho tinha morrido. E a gente não tem como culpar, porque ele também está muito excluído de todo o processo educativo. Agora, Marcelão, isso aí é uma coisa, isso que você está dizendo é uma coisa muito interessante. Isso demonstra claramente que por mais que a política econômica brasileira, por mais que a política que vem sendo implementada aí desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo sucesso do governo Lula e agora no governo Dilma, esse negócio do Brasil está se posicionando mundialmente como economia forte, a oitava ou sétima economia do mundo, quinta, né? Querendo dar um pulo, né? No Porto do Açu, talvez nós consigamos chegar à quinta economia do mundo. Pois é, você já pensou o Brasil sendo o quinto país mais importante do ponto de vista da sua economia do mundo, mas com uma realidade terceiro-mundista, Flávio? Né? Onde ainda existe um bolsão de miséria, um bolsão de fome na rua. As mulheres parem na rua. Pois é, isso, meu Deus do céu, isso é uma coisa. Como é que pode isso? Isso foi uma coisa que eu sempre briguei lá em Brasília quando eu estava no mandato, porque realmente eu tive a oportunidade, Flávio, de visitar alguns países do mundo como deputado. E as pessoas, por exemplo, em Copenhague, lá na COP15, que eu tive o privilégio de representar o nosso país lá. As pessoas que não entendem como é que funciona a coisa, me paravam na rua e perguntavam, mas como é que é isso? Como é que vocês querem ser já são a oitava, indo para a sétima, querendo ser a quinta, com 40 milhões de miseráveis? Como é que é essa história? Você não acha que isso que é uma contradição nisso? Você não acha que essa é uma realidade que a gente precisa superar e fazer com que isso aí venha a se adequar a essa nova realidade do Brasil? Eu acho, eu vou puxar aqui o Marcelo rapidinho, o negócio que você falou do sistema penitenciário. Pela minha formação, eu conheço bem. Você é advogado, né? Eu sou formado em Direito, eu não posso agora mais exercer advocacia, eu sou tabelião. Você é tabelião, de sucesso. De certa forma, eu já rodei várias cidades, eu fui tabelião em Barra do Piraí, Bom Jesus, agora estou em Maricá. Mas o sistema prisional, a lei de execuções penais, é linda, é uma coisa linda. Só que ninguém aplica, há muitos anos que eu observo isso. E agora, estou falando, eu penso que nem eles, se não ressocializar, aquilo é a universidade do crime. É verdade. O cara vai sair pós-doutorado, doutorado, mestrado, o cara faz o que quiser ali. Eu particularmente conheço vários cárceres, várias delegacias. Agora a gente tem aí o programa da Delegacia Legal, que veio com o governador Garotinho, né? Mas eu conheço várias penitenciárias, várias prisões. Realmente aquilo lá, eu acho que é um inferno personificado, porque realmente você tem razão. É uma oficina... Não, é impossível. É impossível a pessoa entrar ali... O cara sai pior. Pensa em se vingar. Eu acho vai que sair. vai voltar. Isso é igual faculdade. Faculdade no Brasil também é assim. Você entra e sai. Você não precisa estudar para fazer faculdade no Brasil, que você sai de qualquer jeito. É quase como um sistema de aprovação automática. Né? Então, lá também é assim. Você vai sair da prisão. A verdade é essa. Você vai sair pela série de recursos que existem. E as defensorias públicas também entram, ele também não perde tanto tempo assim, até porque precisa esvaziar. O fundamental, sabe o que é? O judiciário não pode prender tanto, porque não tem lugar para colocar os presos. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Não pode prender tanto, a polícia também não adianta ficar entupindo a delegacia de gente, porque o delegado vai dizer, tem que tirar daqui. Então não adianta recolher muito. Mas como fazer? Bernardo, esse que é o problema. Uma coisa que eu tenho observado, que eu tenho causado preocupação, eu levei a discussão para o Twitter, é a questão das prisões de mulheres. Estão aumentando assim 50%, 60%. Absurdamente. Antigamente você prendia um pai de família, vamos dizer, e deixava. Hoje você deixa órfãos as crianças com 13, 14 anos, que geralmente numa prisão de tráfico, desse negócio, prende o pai e a mãe. E essa criança não e a mãe logo depois nenhuma. é presa. E essa criança fica aí no mundo. E o Estado não dá controle dessa criança, o Estado não consegue tutorar essa criança. A gente não tem um tutor do Estado que seja eficiente para Ô Marcelão, eu cometi uma falha aqui, que eu não posso deixar passar. E depois eu vou falar da questão que você me perguntou. Sim, vamos voltar aqui já, mas eu esqueci de dar bom dia pro meu amigo
Cabo Frio. Vendo esse caos todo. Isso quer dizer que o papo tá tudo. Toda cidade você deve conhecer mais do que eu. Não, eu imagina. conheço tudo. Eu morei em vários lugares desse estado, Rio. E tem um filho que mora na Alemanha, que joga futebol na Alemanha. E ele me manda notícias, sabe que eu sou um cara que gosta de, né, tentar mostrar alguma coisa boa, construir alguma coisa interessante para a nossa cidade. Eu acho que nós temos construído do município, da célula, como se fosse família, comunidade, depois estado, não sei o que. Aqui eu acho que cidade, estado Então, eu penso muito na cidade. Diga aí, Ricardo. Penso muito. Não, termina, depois eu passo a colocar. Então, eu concordo com você. Eu fico vendo assim, toda hora ele tira foto. Pai, aqui tem inverno, mas é cheio de placa de energia solar. Eu acho que Cabo Frio aqui eólica, energia. Os caras estão muito na frente. Bicicleta, educação. E você não vê. Nós precisamos mudar o paradigma. Você que participou ativamente na época, até do governo José Bonifácio. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Eu lembro disso. Começando também na minha juventude, Zé Bonifácio, grande figura. Hoje é presidente do PROCON, não é isso? Subsecretário. Isso. Meu grande amigo, Gente uma boa. referência em política para mim. A verdade, Aliás, vou trazer ele aqui, viu, Ricardo? com certeza. Vou vai convidá-lo ser um para vir excelente aqui. papo. Eu não sei se o Tizil concorda, até porque depois o Tizil também saiu, né? Foi morar em outro município, mas sempre esteve acompanhando o que acontece aqui. Não sei se você concorda, tem a total liberdade para discordar, mas eu acho que depois daquele período houve um declínio, uma falta de cuidado, principalmente com a educação aqui em nosso município. Eu acho que Cabo Frio cresceu muito, Cabo Frio ficou bonito, mas o ser humano ficou um pouquinho de lado. Essa é a opinião que eu tenho. Eu acho que faltou... Cabo Frio cresceu, começou a atrair gente, muita gente vindo morar em Cabo Frio, só que políticas sociais mesmo. Desumanizou. Não é isso? Não sei se... Eu vejo isso. Eu tenho 40 anos, eu lembro de Cabo Frio quando eu tinha 20. Pois é, mas é isso que eu estava querendo dizer. O problema é que isso é uma coisa, é um movimento mundial. E é claro que quando você coloca um povaréu que vem de repente, porque a cidade passou a ser uma realidade econômica, isso leva, se você não tiver uma política pública muito bem pensada, diz, olha, nós vamos crescer, os royalties chegaram, agora o que nós vamos fazer com esse povo todo? Agora, Marcelão... Normalmente as pessoas não pensam isso antes. Pela colocação do Flávio, eu acho que nós temos aí alguns pensamentos em comum. Não é? Quer dizer, não adianta você querer mexer no todo, não é? Não adianta você querer fazer transformações radicais se você não cuida ali da base e se você não prepara o terreno para... É aquela velha história, né? O velho exemplo da plantação. Né? Não adianta você simplesmente jogar uma semente e deixá-la ali. Você tem que tratar do terreno, semear, cuidar, não é? Tratar, regar, não é? E depois colher direitinho. Eu acho que na sociedade, assim, a grosso modo, é a mesma coisa. Não é? Não adianta você simplesmente dizer... Aqui está um colégio de horário integral e não dá condições daquele colégio funcionar como ele realmente deveria funcionar. Não é possível que em pleno século XXI, e aí eu vou me pegar o exemplo que o Flávio acabou de dar aqui, não é possível que em pleno século XXI, e eu não me refiro apenas à cidade de Cabo Frio, eu me refiro à região dos lagos como um todo, a gente ainda tem um problema, por exemplo, a gente já falou de educação, já falou de segurança, podemos falar de saúde também, mas o exemplo que ele deu foi de energia. Como é que a gente, com o índice pluviométrico aqui dessa região é o mais baixo, é um dos mais baixos do Brasil. Quer dizer, chove muito pouco aqui. Acho que é o segundo mais baixo. Né? Chove muito pouco aqui. Nós temos o vento nordeste, não é isso, Flávio? Predominante aqui, constante. Quer dizer, como é que nós não estamos nos valendo dessas ofertas da natureza? Nós temos ainda as ondas. As ondas, exatamente. A maré. É verdade. No norte E a correnteza. No norte da França, lá onde eles chamam de Costa Selvagem, Saint-Malo, Mont Saint-Michel, o movimento da maré produz energia. Portugal. Porque o problema é o seguinte, lá a maré baixa 1,20 m como em qualquer lugar do mundo. Só que como é muito plano, ela corre uma extensão enorme. O Mont Saint-Michel, o mar vai a 3 km de distância. Esse movimento de maré enorme, essa de baixar 1,20 m em 3 km,
produz energia. Você Na Rodontina... Você está falando da França. Na França, na costa norte da França. Eu falei Portugal porque Portugal tem também. Portugal tem Com o também. movimento de marés. Aliás, Portugal é precursor nesse tipo de energia. Eu ouvi falar uma vez que existia um projeto até com relação à correnteza dos Solimões. De você Então, peraí, eu vou pegar esse gancho da questão da... E foi naquele ano... E gostava muito do seu trabalho. Obrigado, Flávio. Você sabe que naquele ano foi o ano que começou a discussão sobre os marcos regulatórios do pré-sal. E você acompanhou, você que está se manifestando aqui, você deve ter acompanhado o meu posicionamento com relação a toda essa questão. E isso aí ultrapassou o governo Lula e está sendo discutido agora no governo da Dilma. E pelo que me parece, pelo que está nos jornais, pelo que tem sido apresentado lá na Câmara dos Deputados, parece que essa semana que vai entrar agora vai ter a votação, não é? Dessas questões todas relativas ao pré-sal. Naquela época, a nossa bancada participou de vários debates, várias reuniões com o governador Sérgio Cabral. Eu mesmo, lá na Comissão de Minas e Energia, promovi seminários a respeito para a gente entender melhor o assunto. Não é? E eu defendi uma tese, e até isso foi motivo de um bate-papo com o governador, de que os marcos regulatórios do pré-sal, os projetos que foram apresentados naquele momento, que eles deveriam ser tratados na Comissão de Minas e Energia, que era a comissão temática, a comissão que estava preparada para tratar desse assunto. Mas o presidente Lula e o presidente da Câmara na época, eles preferiram criar comissões especiais para tratar do assunto. E eu, numa reunião com o governador Sérgio Cabral, disse a ele: governador, eu acho que uma estratégia dos estados produtores deveria ser não permitir que esses assuntos fossem tratados em comissões especiais. Porque isso aí vai virar um quiprocó, entendeu? E não vamos chegar a conclusão nenhuma. Muito pelo contrário, vai dar uma confusão danada. E ele disse para mim naquele momento que eu tivesse calma e paciência, porque ele já teria conversado com o presidente Lula e que o presidente Lula teria dito que, na pior das hipóteses, vetaria os projetos. E que acabou sendo assim. E eu ponderei, Flávio, dizendo, tudo bem, ele veta os projetos, mas depois o veto é derrubado, a coisa continua do mesmo jeito, os estados produtores vão perder e vão entrar pelo cano. E hoje nós estamos aí na iminência de termos aí uma grande parcela dos nossos recursos, que são oriundos do royalties, decepados e distribuídos por todo o Brasil. Eu, particularmente, sempre defendi a tese de que essa reorganização deveria partir da fatia destinada à União. O que é a União se não todos os estados juntos? Então por que a União tem que receber a maior fatia e não dividir para todos os estados? O que você pensa disso, Flávio? Eu acho corretíssimo. Essa discussão toda que você capitaneou lá no Congresso, ajudando Cabo Frio, a região dos lagos, sempre estando de frente, nunca se omitiu lá com relação ao royalties, passeatas. Eu acho que isso é importantíssimo, porque nós aqui, nós vamos sofrer agora, essa semana eu passei em Maricá, tem em frente a Jaconé, no cantinho de Jaconé, já tem uma plataforma lá, já furando para ver se tem petróleo lá. E aqui, se tiver um derramamento de óleo, o sofrimento é nosso, também a riqueza é nossa. O estado do Rio tem sido muito favorecido. Olha, a riqueza é do país e ninguém cobra nada pelo país. O Brasil é autossuficiente em petróleo pela produção da bacia de Campos. Não, e agora a ANP, isso está dado ao país, e o país se orgulha disso. A ANP já aponta novos postos no Nordeste. Pois é, eu acho que a discussão está equivocada porque ela está indo por esse eixo. Por exemplo, o risco ambiental que existe, que a gente tem que tomar muita conta, mas nem o risco é humano mesmo. Social. É social também. É o aumento de demanda por saúde. As cidades que sofrem um êxodo migratório imenso e não tem como oferecer saúde, não tem como oferecer educação. Eu acho que essa riqueza toda, por exemplo, o ICMS, Bernardo, você foi da Comissão de Minas e Energia. São Paulo tem um lobby muito forte no Congresso. Eu acho que o problema é que o governo usa a Câmara mais como um cartório para carimbar o que ele acha que deve ser feito,
do que propriamente para a Câmara discutir o que deve ser feito, porque a Câmara seria o poder do povo. Ela que teria que discutir o que deve ser feito para o país. E o governo executar. Mas não, o governo traz medida provisória atrás de medida provisória e manda para a Câmara só para carimbar. É como você falou, ninguém discute nada. Abre uma comissão especial que vira um furdúncio, ninguém sabe o que está falando, ninguém tem nenhuma expertise no assunto, e parece que se discutiu, e aí